Muito boa noite, meus amigos. É um grande prazer estar novamente aqui com vocês para conduzir mais uma hora saudável. Aqui é o Davi Menezes, eu falo diretamente do meu escritório residencial em Fortaleza, no Ceará. Esta noite nós teremos um conteúdo muito especial com dicas práticas e muita pesquisa atualizada sobre um tema extremamente relevante, que é o controle do apetite. Preparei uma aula espetacular para vocês. Me acompanhem. Vou compartilhar aqui agora a minha tela para que a gente possa começar. Muito bem, o título é esse: Fome ou vontade de comer? Entendendo e controlando o apetite. Eu gostaria de passar para vocês, em primeiro lugar, qual vai ser o panorama da nossa conferência de hoje, da nossa hora saudável, e quais são os tópicos que nós vamos abordar para cobrir essa provocação. Você tem fome ou vontade de comer? Qual a diferença de um para o outro? Hoje à noite nós vamos ter inúmeros tópicos que nós vamos cobrir juntos. Conhecer a importância dos genes poupadores, distinguir fome biológica de fome hedonística, saber o que é o bliss point e como livrar-se do vício de comida, saber o que é fome oculta e os seus efeitos sobre o corpo e como combatê-la, conhecer os hormônios que controlam a fome e a saciedade, conhecer os efeitos do açúcar e do álcool sobre a fome e a saciedade, a importância dos exercícios físicos na regulação do apetite, a importância das proteínas e das fibras na saciedade, a importância do sono para o equilíbrio da fome e da saciedade, e, finalmente, como fazer melhores escolhas no café da manhã para influenciar no controle do apetite ao longo do dia. Para a gente começar, eu quero fazer uma viagem com vocês na pré-história. Nosso tempo como seres humanos é estimado por aproximadamente 200 mil anos, dos quais 90%, ou seja, 180 mil anos, nós éramos caçadores-coletores. E um dos nossos maiores desafios aqui nesse momento era conseguir comida, conseguir calorias, principalmente. Então, a sensação de fome foi essencial para a nossa sobrevivência. E nessa época, neste cenário, houve algumas modificações genéticas e os famosos genes poupadores foram ativados e selecionados em algumas populações. E esses genes poupadores traziam uma vantagem competitiva, porque quando faltavam alimentos, principalmente na época de escassez, secas ou grandes invernos, aqueles indivíduos que tinham capacidade de converter o excesso de calorias em gorduras de reserva tendiam a passar mais tempo e conseguiam sobreviver, inclusive conseguiam se reproduzir, e isso garantia a perpetuação da espécie. Então, esses genes poupadores neste cenário eram fundamentais. O desafio é que, nesta época, eles garantiam a sobrevivência e a reprodução, em época de escassez de alimentos. Hoje, esses mesmos genes são, em grande parte, responsáveis pela globesidade. Esse é um neologismo criado pela Organização Mundial da Saúde, que fala a respeito da quantidade imensa de pessoas com sobrepeso e obesidade no mundo, e as consequências para a saúde. Os genes poupadores, a primeira vez que eu escutei falar neles foi numa conferência com o Dr. David Heber, que é o chairman do nosso Instituto Herbalife de Nutrição. E é interessante, porque esses genes poupadores estão comprovados hoje pela ciência, e hoje eles fazem com que você armazene o excesso de calorias, mas nós estamos vivendo num ambiente completamente diferente daquela época, da pré-história. Então, como sobreviver em um mundo com elevada oferta de alimentos ultraprocessados, palatáveis e extremamente acessíveis, inclusive do ponto de vista econômico? Então, aqui eu gostaria que vocês me acompanhassem para entender quais são os principais desafios ao controle do apetite. Para a gente entender isso numa perspectiva melhor de compreensão, primeiro temos que distinguir o que é fome biológica e o que é fome hedonística. A fome biológica ela é uma necessidade bioquímica de nutrientes, tanto para calorias quanto para a construção e a regulação do metabolismo. A necessidade psicológica, que está muito conectada com o prazer de comer, é que define a fome hedonística. Então, nós temos aqui uma classificação com algumas características de cada uma. Então, primeiro, a fome biológica ela é física, ela surge gradualmente, não é seletiva,
ocorre cerca de 3 horas após a refeição, é atenuada pela ingestão de líquidos, é saciada no final da refeição e, no final, resulta em satisfação. Já a fome hedonística, a fome de natureza principalmente emocional, ela é repentina, pode surgir de repente, de acordo com seus estados emocionais, ela é seletiva, ela ocorre vinculada às emoções, não atenuada pela ingestão de líquidos, frequentemente não sacia após a refeição e resulta em culpa. Tendo dito isso, vamos entender como é que a indústria usa estratégias para conquistar clientes e manter esses clientes a longo prazo. Estou falando aqui da indústria de alimentos ultraprocessados. Primeira vez que eu assisti a uma palestra desse empreendedor e pesquisador de mega tendências, o senhor Paul Zempilze, foi nos Estados Unidos no ano de 2002. Naquela época, ele revelou, em uma palestra internacional para líderes globais da Herbalife, que a indústria do tabaco, os mesmos executivos que trabalhavam na indústria do tabaco migraram para a indústria dos alimentos ultraprocessados, até porque grande parte das empresas de alimentos ultraprocessados pertenciam e pertencem às grandes companhias de cigarro. Então, essa mesma lógica de produzir viciados em cigarro para ter clientes permanentes, essa filosofia, infelizmente, trazida para a alimentação ultraprocessada. Então, a ciência do vício em junk food, como as empresas nos mantêm adorando e dependentes desse tipo de alimentos. Eu li esse livro do Michael Moss, que é um jornalista vencedor do prêmio Pulitzer, e ele descreve com muita fundamentação como a indústria alimentícia nos fisgou trabalhando, sobretudo, esses 3 principais nutrientes, concentrando-os nos alimentos ultraprocessados: sal, açúcar e gordura. Tem uma curiosidade aqui. Você não encontra na natureza nenhum tipo de alimento que você é capaz de colher e que tenha a concentração elevada desses 3 nutrientes no mesmo alimento. Então, a gente só consegue obter isso através da manipulação, através da indústria. Então, esses 3 elementos, eles conferem uma poderosa combinação que tem efeitos neuroquímicos muito evidentes, produzem reações muito excitantes no cérebro e garantem prazer de comer e a continuidade da vontade de comer. Então, existe um ponto que é chamado de Bliss Point, que é muito estudado em psicologia comportamental aplicada a alimentos ultraprocessados, que fala que é o ponto do êxtase, ou seja, a combinação ideal de gordura, açúcar e sal e crocância, que ativa o centro da recompensa no cérebro, fazendo-nos desejar cada vez mais. Que centro da recompensa é esse? Se a gente der uma olhada assim de uma maneira geral no cérebro humano, você tem aqui o córtex pré-frontal, onde tem o centro do raciocínio e das decisões conscientes, tem um sistema límbico mais profundo, que é o centro das emoções. Abaixo e conectado com o sistema límbico, nós temos o núcleo accumbens. Esse núcleo accumbens é que é o alvo principal desse processamento desses nutrientes para conseguir esse tipo de reação. Núcleo accumbens é a mesma parte do cérebro que está ligada ao abuso, dependência de drogas e comportamentos viciantes como sexo e jogos de azar. Eu acredito que vocês já devem ter visto esta marca de salgadinhos com esta frase: é impossível comer um só. Basicamente é isso que acontece quando você concentra gordura, açúcar e sal em determinados alimentos e o efeito que isso provoca no cérebro. Outro desafio chama-se fome oculta, e nós estamos enfrentando hoje uma verdadeira epidemia que afeta 1/3 da população mundial. Davi, do que se trata a fome oculta? Ela é consequência do baixo consumo de micronutrientes, que vocês sabem que são as vitaminas e minerais, e que pode comprometer várias etapas do nosso processo metabólico, alterações no nosso sistema imunológico, diminuindo as nossas defesas, também afeta negativamente as nossas defesas antioxidantes contra o excesso de radicais livres hoje produzido no nosso corpo pelo estilo de vida desequilibrado e as toxinas ambientais, e também afeta o desenvolvimento físico e mental. O que causa a fome oculta? Hábitos alimentares inadequados, refeições mal mastigadas,
excesso de comida industrializada, ultraprocessada e dietas restritivas são consideradas hoje os principais responsáveis pela fome oculta. Então, não é para menos que esse estudo, chamado Estudo Brazos, que foi concluído no ano de 2011, publicado, no Brasil, eles afirmam, como conclusão do estudo, que quase 90% da população brasileira tem deficiências para pelo menos 7 micronutrientes essenciais, que vocês estão vendo aqui listados no slide. Então, mais do que nunca, é fundamental que a gente faça reeducação alimentar e que a gente suplemente com micronutrientes para que a gente não sofra as consequências. E também nos ajude a diminuir a fome oculta. Então, fazer dieta restritiva, meus caros, desregula o cérebro. Esse artigo muito interessante, focado principalmente no jejum intermitente, fala o seguinte: provoca estresse, desregula o centro da fome e saciedade, aumenta o apetite, diminui o metabolismo, você fica mais obcecado por comida, aumenta o risco de transtornos, como a compulsão alimentar, e aumenta o comer emocional e o risco de você engordar. É também uma das principais explicações por que 95% das pessoas que fazem dieta restritiva, no máximo em 5 anos, recupera todo o peso perdido. Agora, a partir desse momento, nós vamos mergulhar no controle hormonal da ingestão alimentar. Vou falar com vocês agora sobre os 2 maiores influenciadores do apetite, a leptina e a grelina. Então, vejam bem, o hormônio orexígeno, ou seja, aquele que desperta a fome, abre o apetite, e o hormônio anorexígeno, aquele que promove saciedade. A grelina é o hormônio orexígeno. Ele é produzido pelo estômago, circula no sangue e envia para o cérebro a mensagem de que está na hora de comer, principalmente quando o estômago está vazio. Já a leptina é um supressor natural de apetite, produzido pelas células de gordura, sim, pelos seus adipócitos, e sinaliza para o cérebro que você está cheio. Então, esses 2 hormônios atuam em centros distintos no nosso hipotálamo. Para você localizar o seu hipotálamo, basta que você coloque o dedo aqui apontado entre os olhos e entre as orelhas, e tente encontrar o ponto de convergência da projeção desses dedos, que você está na base do cérebro onde se encontra o hipotálamo, que é uma região super nobre do nosso cérebro, que controla inúmeras funções, e aqui especificamente a regulação do nosso apetite. Então, ele tem 2 grupos de neurônios específicos, distintos, que são estimulados por esses hormônios. O NIP, que é estimulado pela grelina, e a CART, que é estimulado pela leptina. Então, como nós já falamos, quando o estômago libera a grelina, atua lá no NIP, no hipotálamo, e provoca fome e redução do metabolismo. Depois que você come e que fica saciado, a leptina entra em ação, garantindo essa sensação, promovendo no CART não só a sensação de saciedade, mas também a ativação do metabolismo para que sejam queimadas as calorias que foram ingeridas com essa refeição que provocou a saciedade. E esses 2 centros são extremamente sensíveis e específicos. O sono é um outro fator importante que perturba o funcionamento desses hormônios no hipotálamo. Então, durante o sono tranquilo, normal, suficiente, a produção de leptina no corpo aumenta e a grelina diminui. Entretanto, quando o sono é interrompido ou insuficiente, a produção de leptina é reduzida e a produção de grelina é aumentada. O que vai acontecer é que você, no dia seguinte, pode consumir mais calorias sem perceber do que o que deve e do que o que necessita. Então, isso é um dos fatores importantes da qualidade do sono para o controle do apetite. Olha essa matéria super interessante, que coisa curiosa. Dormir poucas horas ou nenhuma em um único dia já é suficiente para provocar alterações no funcionamento do DNA que podem causar problemas de saúde a curto e longo prazo. Então, estamos aqui reforçando a importância do sono para o controle do apetite. Outro fator que também está hoje presente na nossa vida, no nosso cotidiano, é o estresse. E o estresse, nós sabemos que no passado, ele foi um fator importante para a nossa sobrevivência, porque a gente vivia em contato com predadores, submetidos à falta de comida
e procurando parceiros sexuais para conseguir se reproduzir. Essas eram as principais fontes de estresse. Uma vez que a gente conseguia comer, se proteger e se reproduzir, a fonte do estresse estava encerrada e a gente descansava. Hoje, infelizmente, a maior parte da fonte do estresse não está fora da gente, está na nossa mente, na interpretação do que nós fazemos do que nos acontece. Então, muitas vezes, você passa o dia inteiro estressado, e isso tem efeitos sobre a saúde e sobre a desregulação do hipotálamo em relação ao controle do apetite. Então, eu queria aqui promover para vocês a leitura de um livro sensacional que eu tive a oportunidade de ler no ano de 2019, dessa pesquisadora neurocientista da Stanford, doutora Kelly McGonigal, falando sobre a nova ciência do estresse. Olha o título do livro, O Lado Bom do Estresse. Entenda por que o estresse pode ser bom para você e como aproveitá-lo, uma verdadeira mudança de paradigma. Para vocês conhecerem melhor, antes de adquirir o livro, sugiro que vocês entrem no TED e assistam esta apresentação dela, de no máximo 20 minutos, Como Tornar o Estresse Seu Amigo, que já teve mais de 27 milhões de visualizações. Recomendo a oportunidade de assistir esse conteúdo para que vocês possam se inspirar e aqueles que gostam de saber mais possam ler o livro. Então, aqui eu fiz uma coletânea de dicas práticas a partir de uma publicação recente da Herbalife na Romênia sobre como a gente pode melhor gerenciar o estresse para obter melhores resultados, inclusive melhor resultado no controle do apetite. Em primeiro lugar, reserve um tempo para você e para os seus hobbies. Segundo, exercite-se. Mantenha contato, mesmo que online, com seus parentes, amigos e conhecidos. Durma o suficiente. Experimente yoga e meditação. Escolha alimentos mais saudáveis. Faça pausas frequentes para relaxar enquanto trabalha. E crie um spa em casa, com algumas velas, um banho quente, seu livro favorito e uma máscara facial hidratante. Eu adorei traduzir esse material e compartilhar com os meus clientes essa semana e trouxe aqui para vocês com exclusividade. Agora, vocês não viram aí em nenhum momento a sugestão de tomar umas e outras para ajudar no estresse. Bebida alcoólica não é a melhor estratégia, pelo contrário, é a pior. Uma das melhores estratégias é o exercício físico. O álcool tem problemas diversos na nossa saúde quando consumido em excesso, mas também afeta os hormônios reguladores do apetite. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Os efeitos da ingestão de bebidas alcoólicas no corpo. Primeiro efeito, a quantidade de caloria que você tem no álcool. O álcool só perde para a gordura em calorias. A gordura, vocês lembram que tem 9 calorias por grama, a proteína e o carboidrato tem 4 e o álcool tem 7, meus amigos. O que é que significa isso? Se você der uma olhada aqui nessas diversas bebidas alcoólicas, com concentrações alcoólicas crescentes, dá uma olhada aqui nas 3 maiores, que é uísque, cachaça e vodka. 2.800 calorias é o que você tem em 1 litro dessas bebidas. É muita caloria. É a quantidade de caloria de um dia de um adulto fisicamente ativo. Então, tem que ter muito cuidado com o excesso de calorias que é proveniente das bebidas alcoólicas. E reduz a inibição comportamental, segundo efeito do álcool, que faz com que você aumente a ingestão calórica de outros alimentos. Normalmente, quando você está bebendo, você petisca e não tem noção da quantidade de calorias que você ingere. O pessoal chama de tira-gosto, não é? O nome da comida que se come com álcool, para tirar o gosto do álcool. Mas, na realidade, tira-gosto é bota-gosto, porque normalmente esses petiscos são ricos em gordura, açúcar e sal. Além disso, o álcool reduz a secreção de leptina, o hormônio da saciedade, e aumenta a secreção de grelina, o hormônio da fome. Então, bagunça tudo. Aqui um dado importante, agora falando sobre a atividade física. Por que movimentar-se? Por que não ficar parado? Os cientistas descobriram há cerca de 4 anos que nós temos dos nossos ossos células especializadas em avaliar o nosso peso quando nós estamos em pé e em movimento. E essas células são desligadas quando nós estamos sentados. Essas células são localizadas nos nossos ossos. Vejam que coisa interessante, são chamadas de gravitostatos. Os cientistas descobriram que é um segundo grupo de controle do apetite, independente da leptina, que vem diretamente dos ossos e que nos ajuda a diminuir a ingestão calórica. Mais uma vez, só funciona
quando você está em pé e ativo. Portanto, a dica aqui é a seguinte: não passe muito tempo sentado. Tenta configurar o telefone para emitir um bip a cada hora e passe pelo menos 5 minutos por hora fora do seu assento. No caso do escritório, seja na empresa ou na sua casa, onde quer que você esteja. Você pode dar uma breve caminhada, pode subir escada, ou apenas levantar-se para ajudar a aliviar os músculos tensos e melhorar a circulação e ativar os seus gravitostatos como mais uma estratégia para controlar o seu apetite. Fica a dica. Agora, outro desafio. O prazer que nós temos de comer carboidratos, principalmente carboidratos refinados, quando ainda não nos reeducamos em termos de hábitos alimentares. Então, os hormônios do apetite desequilibrados pelo sedentarismo, pelo sono insuficiente, pelo excesso de bebida alcoólica, você agora acrescenta carboidratos refinados, você provoca a liberação de altos índices de insulina, deixando você com uma fome anormal, especialmente para alimentos ricos em carboidratos refinados, o que cria um círculo vicioso. Particularmente, aqui nós temos um perigo extra, um desafio extra, eu chamaria. Aqui vocês estão vendo na parte superior a molécula de sacarose, que é a molécula do açúcar branco, certo? A molécula de sacarose, ela tem 2 moléculas de monossacarídeos na sua estrutura. 50% é glicose e 50% é frutose. Quando você ingere a sacarose, o açúcar branco adicionado aos alimentos, o que ocorre? Você digere, tem uma enzima chamada sacarase no seu intestino, e libera esses 2 monossacarídeos que são prontamente absorvidos. O problema é que o corpo inteiro metaboliza glicose, mas somente o fígado metaboliza frutose. Então, você vai ter aqui 2 desafios com esse excesso de frutose. Como assim excesso de frutose, Davi? Nós estamos falando aqui, pessoal, a frutose tirada do contexto natural, que são as frutas. Quando você come uma fruta inteira, você ingere junto com a sacarose, melhor, junto com a frutose, você ingere fibras, você ingere vitaminas, minerais, fitonutrientes, e esses fatores diminuem a absorção do monossacarídeo e trazem muito benefício para a nossa saúde. Mas quando você extrai o açúcar da natureza e coloca dentro de alimentos ultraprocessados, como vocês estão vendo aqui, as elevadas concentrações no refrigerante, nos energéticos e no açaí com xarope de guaraná que a gente encontra no mercado, hoje espalhado no Brasil todo, vejam a quantidade de sacarose, de açúcar branco adicionado, meus amigos. 37 gramas no refrigerante, que dá 48% acima do limite diário recomendado pela OMS, 41 gramas no energético, a 64% acima do limite diário, e 56 gramas de açúcar no açaí com xarope de guaraná, que dá 124% acima do limite diário. O primeiro problema que vai ter é sobrecarregar o fígado com frutose, que é o único órgão do nosso corpo que metaboliza a frutose, e ela tende a virar gordura. E essa gordura tende a diminuir a capacidade do fígado de responder à insulina. E aí você vai ficar com dificuldade de controlar o açúcar no sangue, que vai descontrolar o seu apetite, além dos outros problemas de saúde que podem culminar com diabetes. Mas tem um outro ponto. A grelina não é suprimida pela frutose. Então, se você ingerir calorias provenientes de refrigerantes e sucos de frutas processados, sua fome não é satisfeita e você continuará comendo. Esse é um outro grande desafio dos refrigerantes e dos sucos processados. Para fechar esses desafios e a gente entrar nas soluções, eu quero agora dizer para vocês que o problema dos ultraprocessados são as calorias vazias. Você vai ingerir excesso de caloria e pouco ou nenhum nutriente. Isso traz consequências para a obesidade, para o sobrepeso e a obesidade, mas também traz várias outras consequências para a sua saúde. Mas imediatamente é a desregulação dos centros de controle do apetite. Então, agora vamos compartilhar com vocês estratégias naturais para soluções, para regular o apetite. Em primeiro lugar, vamos trabalhar para a gente melhorar a densidade nutricional do que nós comemos regularmente. Que a regra da nossa alimentação seja com alta densidade nutricional, para que as exceções esporádicas não nos prejudiquem.
O que é densidade nutricional? É a concentração de nutrientes essenciais, como aminoácidos, vitaminas e minerais e ácidos graxos, principalmente ômega 3, que um alimento fornece por unidade de energia, caloria ingerida. Ou seja, a concentração de nutrientes por cada caloria que você ingere define a densidade nutricional daquele alimento. E aqui eu fiz uma seleção a partir de uma pesquisa, a fonte está no rodapé do slide, de alguns dos alimentos que têm a maior densidade de nutrientes. Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Temos aqui a couve, salmão, algas marinhas, frutos do mar, chocolate amargo, fígado, sardinha, mirtilos e ovo inteiro. Eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui. O ideal é que a gente inclua esses alimentos de alta densidade nutricional o mais frequentemente possível na nossa dieta, mas que a gente cuide do controle das calorias. Então, nesse sentido, entra aqui como uma luva o nosso substituto parcial de refeições, a nossa Fórmula 1, o nosso Shake Herbalife Nutrition, porque ele tem uma alta densidade nutricional e calorias controladas. Não é por acaso que é a marca número 1 de substitutos parciais de refeições e suplementos proteicos combinados, de acordo com o relatório da Euromonitor de 2021. Qual é a grande vantagem de você tomar o shake pelo menos uma vez por dia, enquanto você melhora seus hábitos alimentares para melhorar a densidade nutricional destes? É que você, tomando o nosso shake em uma das refeições principais, sobretudo quando você utiliza no desjejum, é extremamente favorável, porque naquela refeição você vai garantir uma alta densidade nutricional com baixa caloria e proteínas nobres para você começar bem o dia. Falarei um pouco mais sobre isso no final. Mas outro ponto aqui de chamar a atenção é a praticidade. Você está vendo aqui a shakeira na mão dessa jovem executiva? Onde quer que você esteja, você pode preparar um shake de 3 a 5 minutos e não ficar brincando com a sua refeição, comendo o que tem por aí no meio da rua, garantindo uma refeição de alto teor nutricional, saborosa, prática, econômica e com vários outros benefícios. Pense nisso. Agora, outra dica muito importante, a regra dos 20 minutos. O que é isso? Todas as vezes que você for comer alimentos tradicionais, uma refeição tradicional, seja na sua casa ou fora de casa, mastigue bem os alimentos e espere 20 minutos antes de repetir o prato. Qual é a importância dessa prática? A importância é que quando você passa esses 20 minutos, dá tempo do seu intestino produzir os hormônios que controlam o apetite. Então, preste atenção. Se você come muita comida porque não mastiga direito, em 10 minutos você enche o estômago, você consegue saciar a fome, mas ainda consegue repetir o prato. Entende? Você eliminou a fome, mas ainda consegue repetir o prato porque você não ativou os centros da saciedade. E aí, quando você dá esse tempo de 20 minutos, você consegue trabalhar a seu favor de forma natural, usando os próprios recursos biológicos do seu organismo. Uma dica muito valiosa aqui nesse contexto é você começar, sempre que possível, a sua refeição principal com uma bela salada com folhas, com hortaliças, com grãos, bem temperada, bem gostosa, de preferência você preparando o tempero, e que você possa mastigá-la desses 20 minutos nessa salada de entrada, para quando você for para o prato principal, você não se esconda atrás do prato, certo? Você seja mais seletivo. Isso ajuda muito e está comprovado pela ciência as vantagens. Então, outro ponto aqui crucial para você ter melhor qualidade na sua alimentação é você se concentrar naquilo que você está fazendo. Chama-se mindfulness, ou atenção plena. Na hora que você for comer, tenta desligar as telas. Se concentra no ato nobre e sagrado da refeição. Principalmente se você estiver no meio da sua família, perto dos seus filhos, porque você está ensinando pelo seu exemplo, mesmo que você não fale. O exemplo ensina em silêncio. E quando você se concentra, fica muito mais fácil de você ter melhor seleção e de você praticar a mastigação. Certo? Normalmente, quando você não está concentrado, você engole a comida e nem sabe quanto tempo você levou. Nem sabe o que é que fez, normalmente nem sabe o que é que comeu. Então, a mastigação melhora a saciedade,
melhora a digestão, melhora a absorção, portanto, melhora a nutrição do corpo inteiro, melhora o funcionamento intestinal e a saúde toda impactada positivamente. Então, selecione melhor o que entra e processe melhor o processo da digestão a partir da primeira etapa, que é a mastigação. Agora vamos falar sobre as fibras. Como é que elas podem contribuir para controlar o nosso apetite? Primeiro, elas aumentam o tempo de mastigação e de deglutição. Alimentos ricos em fibras você mastiga mais para poder deglutir. Diminui o trânsito intestinal, levando a uma absorção mais gradual dos nutrientes. Diminui o índice glicêmico dos alimentos, portanto, aqueles carboidratos que você está ingerindo vão liberar a glicose mais lentamente, dando tempo do organismo utilizar essa glicose como fonte de energia. Reduzem a absorção de calorias, diminuindo a biodisponibilidade de açúcares e ácidos graxos derivados das gorduras que você ingeriu. Ou seja, as fibras elas têm capacidade de sequestrar, de quelar parte do açúcar e da gordura que você ingeriu, diminuindo a entrada no corpo. E, finalmente, podem ser fermentadas, quando são fibras solúveis, no cólon, no intestino grosso, pelas nossas bactérias do bem, e transformadas em ácidos graxos de cadeia curta, que podem aumentar a saciedade por meios diversos, endógenos, lá dentro do nosso corpo. Depois que você se alimenta de fibras, as bactérias fermentam essas fibras, produzem ácidos graxos de cadeia curta que têm efeitos saciatógenos no interior do organismo. Então, é impressionante o poder que tem as fibras também nesse aspecto. E aí, o que é que a Organização Mundial da Saúde, junto com a Anvisa no nosso país, recomenda? 25 a 35 gramas de fibra por dia para um adulto. Como isso muitas vezes não é possível, devido à nossa alimentação pobre em fibras, ou por gostos pessoais, e porque quase 70% da população brasileira hoje tem deficiência de fibras, o que é que a OMS recomenda? Recomenda suplementar a nossa alimentação tradicional com suplementos de fibras. E nós temos inúmeras opções práticas, saborosas e muito convenientes que você pode conseguir obter mais informações e adquiri-las junto à Herbalife, no nosso programa do Cliente Premium, ou diretamente com o seu consultor. Tire proveito dessa vantagem. Agora vamos falar sobre as proteínas como o principal nutriente saciatógeno que nós podemos lançar mão. Então, vários mecanismos já foram propostos para explicar a capacidade saciatógena das proteínas, inclusive maiores gastos energéticos, a termogênese alimentar, mudanças nas concentrações dos hormônios da saciedade e mudança nas reações bioquímicas cerebrais. Os aminoácidos têm essa capacidade, alguns aminoácidos trabalham na neuroquímica do nosso cérebro, trazendo essas possibilidades naturais de controle do apetite, sem usar artifícios químicos sintéticos. Então, quais são as melhores proteínas? Nós já falamos bastante sobre esse tema. Existe um coeficiente de digestibilidade proteica corrigida de aminoácidos, que é o score, que avalia a qualidade dessas proteínas. E aqui estão as 4 mais ricas do ponto de vista nutricional. A proteína da soja, a proteína da clara do ovo e as 2 proteínas principais do leite, a caseína e a proteína do soro do leite, a whey protein. O que a Herbalife utiliza nos seus produtos ricos em proteínas? Utiliza a proteína da soja, sobretudo, e também as 2 proteínas do leite. Então, nós temos uma grande vantagem quando fazemos esse mix dessas proteínas, porque uma vez que você toma um shake, você tem saciedade imediata pela velocidade da digestão da proteína do soro do leite, saciedade intermediária pela digestão da proteína da soja e saciedade duradoura pela digestão da caseína. Então, não é por acaso que essas 3 proteínas estão combinadas. Algumas pesquisas revelam que você tem até 5 horas de liberação de aminoácidos na corrente sanguínea a nosso favor, nesse contexto da saciedade, quando você consome um produto que contém essas 3 proteínas no mesmo produto, como é o caso do nosso shake. Então, quando você prepara o shake da maneira correta, de acordo com o rótulo, combinando com esses 2 outros produtos, que é o Nutreve e o suplemento de proteína em pó, você vai ter, usando uma colher medidora da proteína, a forma correta de usar o Nutreve, 2 colheres e meia e 2 colheres e meia do shake, você vai ter 25 gramas de proteínas da mais alta qualidade, aquelas com coeficiente máximo,
Carboidratos, 25 gramas. Gorduras, somente 3 gramas. E fibras, meus amigos, 6 gramas de fibras. Inclusive, essas fibras são fibras pré-bióticas. Você consome tudo isso com calorias controladas. Tomando um shake preparado desta forma, nós estamos falando aí em torno de 220 a 230 calorias por refeição substituída. Então, isso é muito conveniente para você controlar o seu peso, enquanto você controla também o seu apetite. Agora, falando um pouquinho sobre essas fibras pré-bióticas, como a inulina, que foi mencionada recentemente numa palestra do meu amigo Dr. Nathaniel Wilniski, elas melhoram o funcionamento intestinal, regulam o apetite e nutrem a nossa microbiota, trazendo benefícios adicionais para a nossa saúde. Então, tudo de bom. Por isso que nós chamamos de a conveniência do shake. Ao longo do dia, a dica é consuma proteínas de qualidade, porque isso é fundamental para você manter o controle do seu apetite e não ficar com picos de fome. Proteína é fundamental, nutriente número 1 quando se fala em saciedade. Então, imagina que você é um dia típico, tomou seu shake no desjejum, experimentou o nosso protein crunch, ou seja, a nossa proteína crocante num lanche, pode colocar, por exemplo, em um iogurte, pode colocar numa salada de frutas, fez o seu almoço bem equilibrado, experimente o nosso mais novo produto para lanches proteicos, o nosso açaí proteico. Se você ainda não experimentou, não sabe o que está perdendo, espetacular. Está uma loucura no Brasil, depois do lançamento desse produto. E à noite, faça uma refeição super equilibrada também, para você manter o controle das calorias e também o controle da sua massa magra e do seu apetite, do seu metabolismo. É possível comer de forma prazerosa e de forma equilibrada e nutricionalmente balanceada. Tudo começa, para a gente agora começar a concluir a nossa apresentação, com o café da manhã saudável e equilibrado. Os benefícios de um café da manhã com alto teor de proteína sobre o apetite também estão comprovados cientificamente, com várias publicações. Eu trouxe apenas aqui uma delas. A conclusão do estudo diz o seguinte: somente o café da manhã, rico em proteínas, leva a alterações hormonais e neurológicas benéficas, que regulam a ingestão de alimentos ao longo de todo o dia, incluindo a redução de petiscos noturnos. Então, quando você começa bem o dia, com um café da manhã, como o nosso shake proporciona, você está no controle. Tire proveito disso. Também é favorável que você adicione uma pequena quantidade de frutas variadas, principalmente frutas de médio e baixo índice glicêmico. Isso faz parte de um processo de reeducação alimentar e, ao mesmo tempo, você adiciona mais vitaminas, mais minerais, mais fibras e fitonutrientes, que são substâncias exclusivas das plantas, que são muito concentradas nas frutas, que trazem benefícios também adicionais para a saúde. Então, aqui, meus amigos, estou eu degustando um maravilhoso shake Herbalife Nutrition sabor morango, daquele jeito que eu mostrei para vocês no slide, ele foi preparado, e com frutos vermelhos, e coloquei uma pitada do nosso açaí proteico. Pense num negócio saboroso. Quais são as 3 grandes vantagens? Primeiro, alta densidade nutricional. Elevada quantidade de nutrientes por caloria consumida, com baixo índice e baixa carga glicêmica. Primeira grande vantagem. Segundo, substituindo 1 ou 2 refeições, você promove déficit calórico, que vai fazer com que você ingira menos caloria do que você precisa naquele dia, tendo controle das porções, muito prático, muito conveniente. Como eu já falei, você pode preparar onde você estiver, e você vai, no final do dia, ter ingerido menos caloria do que você precisa, e pelo fato de estar ingerindo uma alta concentração de nutrientes, você vai buscar somente na gordura a caloria que está faltando, que favorece o emagrecimento saudável. E para garantir isso, a Herbalife coloca um aporte adequado de proteínas completas, garantindo um maior controle do apetite e saciedade, que é o tema da nossa aula de hoje, ao longo do dia, além da ativação metabólica, que a proteína exige energia do corpo para ser digerida e absorvida, e preservação da massa muscular. Isso é crítico para você não perturbar o seu metabolismo e ter o melhor resultado na melhoria da sua composição corporal, não apenas na perda de peso. Outra coisa muito bacana que a Herbalife
trouxe para a gente nos últimos anos, e que os consultores têm contribuído de maneira assim, muito criativa, são as receitas com os nossos produtos. Vários produtos são utilizados aqui nessas receitas, vocês têm aqui o site no rodapé do slide, receitaserbalife.com.br, e aí vocês têm pizzas, vocês têm tortas, vocês têm esfirras, waffles, doces, omeletes, tudo que você puder imaginar feitos com os nossos produtos, saborosíssimos, e cria possibilidades gastronômicas infinitas. Então não tem absolutamente como enjoar. E nós estamos na vanguarda, porque tudo isso é promovido com a melhor ciência e tecnologia por trás dos nossos produtos. Fazer Herbalife hoje é muito vantajoso. E agora, para concluir, eu quero deixar vocês com 8 dicas para manter o controle sobre a fome e a saciedade do meu amigo Dr. Nathaniel Wilnitzki. Ele diz o seguinte: primeiro, aumente o consumo de proteínas completas, inclua frutas e verduras no seu dia a dia, tome muita água e chás, evite refrigerantes e sucos processados, priorize o sono reparador, tenha um horário organizado de refeições, aprenda a gerir melhor o estresse, treine e faça atividades físicas regularmente. Eu queria que vocês capturassem esse último slide para que vocês tenham um resumo de tudo que nós falamos hoje. Para mim, é um grande prazer concluir mais uma hora saudável junto com vocês. Desejo que essas informações sejam colocadas em prática por cada um que assistiu aqui e que vocês transmitam esse conhecimento adiante. Passe essa boa mensagem para as pessoas que vocês querem bem e venham conosco tornar o mundo mais saudável, próspero e feliz. Uma excelente noite a todos. Continuem aqui, conectados. Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitaserbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um Herbachef. Vocês viram que além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente. Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition.
que te convidou para esse evento e saiba como se tornar um cliente premium. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife, a Herbalife Nutrition Foundation HNF apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4.000 crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me/Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, repleto de muito conhecimento e novidades. Fiquem agora com as promoções do mês. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.